A mitopoese da psique. Mito e individuação. Por Walter Boechat, editora Vozes, Petrópolis. Canal Le Conde. Capítulo 2. Cosmogonia e antropogonia. As origens. Trataremos do mito cosmogônico grego, assim como relatou o poeta Hesíodo. Nascido em Ascra, na Beócia, junto ao Monte Helicon, consagrado a Apolo e às Musas, Hesíodo faz interessante contraponto com o grande Homero, nascido quase 2 séculos antes. Enquanto o autor da Ilíada e da Odisseia fala de feitos dos heróis, seres superiores ao comum dos homens, possuidores da timé, honra pessoal, e da areté, a excelência, em constante contato com os deuses, sendo por estes ajudados ou sofrendo deles oposição, Hesíodo canta o trabalho como meio de aperfeiçoamento humano e a justiça divina, de que, como supremo bem. Em sua Teogonia, fala não só da origem dos deuses e sua geração, estruturando assim a tradição guardada pelos versos da epopeia homérica, mas revela também, inspirado pelas musas, as quais reverencia, a origem do universo, criando uma verdadeira cosmogonia. Do ponto de vista da psicologia analítica de Jung, o mito cosmogônico é, em essência, o mito do nascimento da consciência. O cosmo existe na medida mesmo em que existimos. A gênese do cosmos é a gênese da consciência. Para clarificar as noções junguianas em relação à cosmogonia, faz-se necessário que articulemos os conceitos de arquétipo e de inconsciente coletivo à mitologia. A perspectiva junguiana é uma constante desliteralização dos fatos do cotidiano, uma elaboração de eventos concretos através de uma atitude simbólica. A mitologia é muito útil nessa abordagem, visto que ela é constituída de imagens simbólicas. Como enfatiza J. Hillman, procuramos não uma psicologização da mitologia, mas uma mitologização da psicologia. Isso porque a atitude lógica e conceitual não é a mais importante e definitiva, mas sim a atitude simbólica, para a qual as imagens mitológicas muito podem contribuir. Jung entende os arquétipos como as estruturas básicas do inconsciente coletivo, comum a toda a humanidade. Os arquétipos não são perceptíveis em si próprios, assim como a coisa kantiana em si não é perceptível. Percebemos, entretanto,
as imagens arquetípicas, as manifestações destes arquétipos, ativados pelas experiências do cotidiano. As imagens arquetípicas, em sua emergência do inconsciente coletivo, plasmando percepções externas com estruturas existentes a priori, os arquétipos, são sempre simbólicas, isto é, contêm um aspecto conhecido que remete à concretude do signo, e um aspecto desconhecido, sempre, como uma pedra preciosa de várias faces que, por mais que a apalpemos, vemos apenas alguns lados, outros permanecendo desconhecidos. As mitologias foram literalizadas na própria Grécia Antiga, como é sabido. Heródoto, no século VIII, foi talvez o primeiro a explicar mitos como fatos históricos. Explicados como fenômenos derivados do curso solar por Max Müller, ou como outros fenômenos da natureza, ou efemerizados de uma forma ou de outra, os deuses clássicos chegaram até nós. Freud procurou em uma das diversas versões do mito de Édipo, preservada na tragédia sofocleana, as bases fundamentais para a estruturação da consciência. Jung procurou nos mitos as expressões do desenvolvimento psicológico ao qual chamou processo de individuação. Percebemos assim, em nosso tempo, um resgate do aspecto simbólico do mito. Jung é bem enfático a esse respeito quando declara que os deuses da antiguidade não morreram, mas permanecem no inconsciente coletivo e, quando reprimidos, manifestam-se de forma patológica. O culto estático das drogas e do álcool na sociedade industrial apolínea, ou a adesão compulsiva ao sexo grupal nos anos 70, são fenômenos que podem ser lidos como uma manifestação patológica de Dioniso, o deus do êxtase e do entusiasmo. Hillman lembra que nossas aflições nos remetem a um complexo, que, por seu turno, aponta para um deus. Ou dizendo de outro modo, abre aspas, nesse particular, a teoria, bem como a terapia arquetípica de Jung, é tradicional e grega. Pergunta ela, o que existe na natureza mesma da minha perturbação e da minha aflição que é necessário, autoprovocado, causado pelo eu? Outras terapias fazem a pergunta mais técnica do como. A terapia arquetípica faz a pergunta mais filosófica, o quê? E, finalmente, a pergunta religiosa, quem? Qual deus ou deusa? Que daimon está atuando internamente naquilo que acontece? Fecha aspas. Todas estas associações derivam do fato de os mitologemas representarem símbolos essenciais do processo de individuação ou do desenvolvimento de personalidade, o processo que leva o indivíduo a ser o que realmente é. O processo de individuação inicia-se com a diferenciação do ego dos conteúdos do inconsciente coletivo, ainda durante o período uterino, quando o ego nada mais é do que ilhotas de consciência que gradualmente se coalescem, formando uma unidade cada vez mais sólida. É este processo que aparece configurado nos vários mitos cosmogônicos. Em sua Teogonia, Hesíodo canta que no início era o caos, o vazio primordial. Depois veio Geia, a terra, Tártaro, a habitação profunda, e Eros, a força do desejo. O caos deu origem a Éribo, a escuridão profunda, e a Nix, a noite. De Geia nasceram Urano, o céu, montes e pontos, o mar.
Kerene relata uma belíssima variação do mito cosmogônico hesiódico preservada pelos órficos. A tradição órfica reza que princípio era a noite, Nix, um pássaro negro que depositou o ovo prateado primordial. Este ovo, em se abrindo, gerou caos. Segundo Kerene, caos quer dizer aquilo que se abre. Sua parte superior é Urano, ou Úrano, o céu. A parte de baixo, Geia, a terra. Do ovo primordial nasce brilhante Eros, o protógenos, o primeiro nascido. Percebemos em ambas as cosmogonias uma predominância do mundo quitônio, ou seja, das cavidades da Terra, o telúrico e obscuro. Em Hesíodo, a cosmogonia se desenvolve de baixo para cima, das trevas para a luz, do caos, passando pelos titãs e gigantes, até chegar à terceira geração divina, a dos olimpianos, regido por Zeus, o deus luminoso do céu. A associação do inconsciente com o obscuro é imediata, assim como a luz é característica arquetípica dos processos conscientes. Esses estados patológicos limítrofes, nos quais se manifestam automatismos inconscientes, são denominados crepusculares, como o estado crepuscular histérico. Entretanto, também a criatividade psicológica se dá em estado crepuscular. As intuições, as percepções novas que contrariam as repetições cansativas da consciência focada no dia a dia, brotam de fatores criativos do inconsciente. Por isto se fala em análise, em regressão terapêutica. Não se cria um novo cosmos sem se voltar ao caos. Ou, na metáfora alquímica tão cara aos junguianos, não se pode chegar ao ouro filosófico sem se voltar à prima matéria. A experiência transformadora da análise pela transferência ou pelos sonhos se dá sempre pela emoção, mediada sempre pelo símbolo. Jung criticou sempre a ênfase exagerada na déesse raison iluminista. Pontuou, ao contrário, o conceito, buscado em Paracelso, da lumen nature, a luz da natureza, que brilha à noite como as estrelas. Urano e Geia constituem o primeiro casal parental cósmico em coabitação perpétua. Urano, impedindo seus filhos de nascerem, os mantém no seio de Geia, até que, ao deitar-se sobre ela, é castrado pelo titã Crono, o filho caçula, que para tal faz uso de uma foice. Crono casa-se com sua irmã Reia e passa a reinar no universo. Crono passa a comportar-se como seu pai, pois, como ele, foi advertido por presságios oraculares provenientes de Geia de que um filho seu iria destroná-lo. Passa então a devorar seus filhos tão logo nasciam. Novamente, é o filho mais novo que irá, com auxílio de sua mãe, destronar o pai. No caso, é Zeus, que agrilhou a Crono e liberta seus irmãos devorados, fazendo Crono vomitá-los através de um líquido emético oferecido por sua irmã Metis. Consolidado seu poder, após dura batalha com os gigantes, a gigantomaquia, Zeus casa-se com Metis. O que consideramos a maior importância simbólica é que Zeus é advertido de que Metis poderia dar à luz um sucessor seu, como diz o oráculo. Um jovem com coração de conquistador que será senhor dos deuses e dos homens. Assim advertido, Zeus se comporta exatamente como seus ancestrais Urano e Crono. Zeus devora Metis.
Zeus, o princípio do relativismo no politeísmo grego, o pai dos deuses e dos homens, como o chamou Homero, comporta-se aqui exatamente como seus ancestrais masculinos das duas gerações anteriores, devorando os filhos, inseguro e temeroso da renovação. A narrativa mitológica revela de forma clara o que Freud chamou de compulsão de repetição. Na verdade, verificamos, desde o primeiro par arquetípico dos pais do mundo, Urano e Geia, uma interessante polarização entre os arquétipos da Grande Mãe, Geia, ou posteriormente Reia, e os arquétipos masculinos Urano, Crono e Zeus. O arquétipo da Grande Mãe é a matriz original, o arquétipo do inconsciente em seu aspecto estático, como lembra Jung citando Fausto de Goethe, o reino das mães. Já Urano, Crono e Zeus simbolizam o dinamismo do arquétipo do masculino, sempre se movendo em direção à consciência, mas se inserindo nas dimensões do espaço e do tempo. Daí constante temor da sucessão temporal, a atitude agressiva de castrações e devoramentos. Este movimento contrasta com a imobilidade da Grande Mãe, a senhora atemporal dos oráculos, imutável. O aspecto fálico, mental e penetrante do arquétipo do masculino lhe dá também características de temporalidade. Daí ser o arquétipo do espírito ligado à tradição e às expressões como Zeitgeist, espírito do tempo, e o espírito burguês do Brasil, por exemplo. O movimento de devoramento filicida, típico da tradição cultural falocêntrica, tem, entretanto, um fim. Zeus sente uma intensa cefalgia após o devoramento de Metis. São as dores do parto, pois de sua cabeça nasce a mulher semelhante a um homem, prevista pelo oráculo. É Palas Atena, ou Palas Atená, totalmente armada para o combate, em armadura fulgurante. Dentro de uma leitura arquetípica, chamaríamos Atená de uma figura de ânima, a ânima de Zeus. A ânima, a feminilidade inconsciente do homem, preside seu processo de individuação. Só após a elaboração da ânima, a atitude de devoramento competitivo típico do padrão patrilineal cessa e um equilíbrio reina entre os olímpicos, com 6 deuses e 6 deusas sob a égide de Zeus. A cosmogonia de Hesíodo revela o drama mítico do surgimento da consciência numa série de imagens arquetípicas. Já na primeira geração divina, se organiza a primeira estrutura arquetípica após o caos das origens. São os pais do mundo, Urano e Geia, mitologema frequente em várias mitologias. Os pais do mundo vão aparecer na mitologia egípcia com o pai Geb, a terra, em coabitação perpétua com a mãe Nut, o céu estrelado. Para separá-los e para que o processo de criação tenha sequência, aparece Shu, a atmosfera, que cumpre aqui a tarefa do titã Crono. A cultura nagô-africana tem a tradição dos pais originais em coabitação num jarro redondo, a cabaça, o batalá e o duá, no princípio do universo. O motivo dos pais do mundo é motivo arquetípico e está presente na noção psicanalítica da cena primal. Naturalmente, a cena primal não fala, na verdade, de vivências concretas que a criança tem de seus pais tendo sexo, mas da fantasia que tem deste fato e da importância destas fantasias para a organização da personalidade. O matricídio e o parricídio simbólicos
são fundamentais para o gradual estabelecimento da identidade como ser separado já nos estágios iniciais do processo de individuação. Assim, a consciência pode evoluir das trevas iniciais para a luz, do caos a Zeus, do teratomorfismo ao antropomorfismo. Entretanto, no processo analítico, é importante não dissociarmos de nossas origens, de nosso caos original, pois somente dele pode se estruturar um novo cosmos. Por isto, toda análise do inconsciente é uma anamnese, um processo de reconstrução, não uma anamnese profana, mas um recordar sagrado, um autêntico epístrofe, retorno às origens, regresso às ideias arquetípicas fundamentais. Por isto, os gregos cultuaram Mnemosyne, a deusa memória, patrona do conhecer e do reconhecer. Por isto, Hesíodo, no início de sua teogonia, faz um canto de louvor às musas, protetoras do Monte Helicon, onde pastoreava seu rebanho. As musas não são apenas inspiradoras da arte poética, mas, como filhas de Zeus e Mnemosyne, a memória sagrada, presidem também a própria arte da epístrofe. Devemos resgatar, portanto, as nossas cosmogonias, integrando a luz da consciência às obscuridades das origens.